Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, Jesus disse aos seus discípulos: Eu sou a videira verdadeira e o meu Pai é o agricultor. Todo ramo que em mim não dá fruto, ele o corta. E todo ramo que dá fruto, ele o limpa para que dê mais fruto ainda. Vejam, interessante essa passagem bíblica. Pesquisando, eu achei duas palavrinhas que estão aqui no Evangelho, não é? Que é o cortar e depois o limpar. Airei e catairei. São dois verbos usados aqui no texto para falar de cortar e limpar, ou cortar e podar. Cortar é uma operação de limpeza. Por exemplo, um galho seco que é inútil, você pode cortá-lo porque ele está causando um peso desnecessário para aquela árvore. Você faz, então, o corte daquele galho. Agora, a poda é uma operação de fecundidade, porque podar um ramo para que ele produza mais fruto. Quem é da agricultura ou da botânica entende muito bem aquilo que o padre está dizendo. A poda, ele tem esse caráter de fecundidade, para que aquela árvore dê ainda mais fruto. Se a natureza faz isso de forma automática, nós também vamos viver isso na nossa relação com Deus. Eu estou dizendo da natureza porque basta você olhar para uma árvore nas diversas estações do ano, você vai percebendo o movimento que a natureza faz com a árvore, né? De folhas e folhas que caem, né? Folhas que surgem, frutos que aparecem. Então, na nossa vida também espiritual com Deus, tem uma realidade também presente sobre isso. E é justamente o que Jesus quis nos dizer com o Evangelho de hoje. As experiências da nossa vida podem servir como graças de corte ou de poda. Ou as experiências da vida nos purificam ou nos levam a produzir mais frutos. É isso que Jesus está dizendo. As coisas que nos acontecem, elas têm um significado, elas têm um para quê. Não olhe para a poda, mas você olhe para os frutos que ela produziu. No momento que você passou uma tribulação, uma dificuldade, não se fixe naquele momento, mas veja o que aquela experiência pôde dar para você. Não olhe para o corte, mas olha para aquilo que ele te serviu. Aquela purificação que você viveu por uma situação que você passou, quanto bem fez para você espiritual passar por aquela realidade, para que você não cometa o erro de novo, né? Então, veja, por exemplo, a fecundidade da cruz de Jesus. A dor, ela não pode te destruir, mas ela precisa te fazer uma pessoa melhor. O que você está vivendo hoje que pode fazer você passar dessa concepção, né? Negativa, pessimista, e você possa aproveitar tudo o que te acontece para que seja isso um bem espiritual para a sua vida. Tudo que você vive é para a vida e não para a morte. É para te fazer uma pessoa melhor, melhor para Deus, melhor para os outros. Então, não pragueje, não murmure, não blasfeme contra Deus quando você passar por um momento de tribulação. Pode ser um corte, pode ser uma poda, mas é para o teu bem espiritual, é para a tua edificação. Sobre todos vós desça a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, nós continuamos com Jesus na última ceia. Iniciamos o fantástico capítulo 15, em que Jesus chama os seus apóstolos de amigos. E ele inicia com esta parábola, comparação da videira. Ele, a videira, nós somos os ramos, sem mim nada podeis fazer. Gostaria de chamar a atenção para uma expressão que está aqui nesta parábola, onde Jesus diz assim, que vós já fostes purificados pela palavra que eu falei. Ou seja, a palavra de Deus, ela é purificadora. Se nós somos membros, né, do corpo de Cristo, nós já estamos inseridos, né, neste tronco. Como é que acontece esta inserção no tronco, que é o Cristo?
Bom, essa inserção se dá através do batismo. E a seiva que nós vamos recebendo desse tronco, ela chega até nós através da fé. Pois bem, o que Jesus está dizendo é que se nós continuarmos a receber a sua palavra, né, nós vamos sendo purificados, porque, é claro, os ramos precisam ser podados para dar frutos. Aqui talvez seja necessário um pouco de uma orientação para as pessoas que não estão acostumadas a plantar videiras, né? Aqui no Brasil, sobretudo. O pessoal de Portugal já sabe do que é que eu estou falando. Quando você tem uma videira, uma parreira, um pé de uva, né? Para que ele dê fruto, você precisa podá-lo. Ou seja, depois que houve a colheita, né, a videira precisa ser toda ela podada nos seus ramos, de tal forma que aquelas folhas, né, excessivas sejam retiradas. Por que isto? Porque se você não podar aquelas folhas, no ano seguinte, a videira não produz frutos, ela produz só folhas. Isso é um fato curioso e um fato importante para a gente entender o que Jesus está dizendo. Nós já somos ramos desta videira, já estamos lá, mas é necessário que nós sejamos podados. E aqui nós temos então uma das coisas mais importantes no processo de santificação. Se nós queremos no nosso processo, no final, dar o fruto, né, maduro, o fruto sazonado, que é a caridade, sem poda não funciona. É aquilo que São João da Cruz chama de fazer a noite escura. Ou seja, se não houver, né, um deixar de lado certos amores, nós não vamos encontrar o grande amor, que é Jesus, que é Deus. Qualquer pessoa sabe disso. Ou seja, quando você começa a namorar, a sua namorada, exatamente porque ela pretende se casar com você, você está ali num relacionamento em que você pretende que haja o fruto final, que é o casamento, seus filhos, uma família, a sua namorada vai podar você. Vai podar quer dizer o seguinte, você vai ter que deixar de lado outros amores. As suas amigas que você costumava bater papo, né, e costumava trocar mensagenzinhas de WhatsApp, isso e aquilo, isso aí vai ter que podar, vai ter que purificar. Você vai ter que deixar os seus antigos amores para encontrar e se dedicar ao verdadeiro amor, que é agora sua namorada, sua futura esposa. E aí, um dia, você dá o fruto, que é o casamento, que são os filhos, que é a família. Isso também acontece na vida espiritual. Na vida espiritual, se você encontra o amor de Cristo, ótimo, mas saiba, ali começa um processo de purificação, um processo de poda, em que se você quiser dar o fruto da santidade, que é o verdadeiro amor, você precisa ter contato constante e assíduo com a Palavra de Deus na sua Lectio Divina, na sua oração íntima, diária, em que Jesus vai podando você, a Palavra vai podando os velhos amores, aqueles restolhos, aquelas coisas, né, que vão sugando energia da planta, para que você então possa dar o fruto que é a santidade, o fruto que é o amor, porque santidade é isso, o verdadeiro amor. Mas sem a poda da Palavra, você só vai produzir folhas. Deus abençoe você. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.